paz nos emane, conforme pedíamos em prece. A espiritualidade com certeza não nos falha. A presença divina, a presença do nosso mestre querido, dos nossos mentores, é quase inevitável, para não dizer que é inevitável. Agora façamos a nossa parte, de nós estarmos conectados, ligados a essa inspiração que pedimos. Há alguns dias, quando ainda estávamos lá no Fraternidade, nós fizemos uma fala e que citamos alguns detalhes a respeito dessa passagem do Evangelho do encontro de Jesus com a samaritana. Comentamos naquele momento, palestra que aliás está lá no nosso canal YouTube. Comentamos que a passagem era muito bela, muito significativa e que mereceria por si só já uma consideração própria desse tema, dessa passagem específica, fazer uma pequena reflexão, um estudo em cima dessa questão, da proposta dessa passagem do Evangelho de Jesus. Mas, como fizemos a citação, nós levamos o compromisso para casa, na preocupação de atender a nossa própria chamada. Quando considerávamos essa passagem do Evangelho, não é exatamente uma parábola, é uma passagem do Evangelho, é muito significativa, com nuances que vêm direto aos nossos corações, ao nosso processo de evolução espiritual, que tem muito a ver com as escolhas que nós vamos fazendo vida afora. E fui pesquisar, buscar algum texto, algum livro que tivesse este estudo para nos servir de base, para nós fazer essa reflexão. E encontramos nesse livro, que aliás é do Clube do Livro Espírita, Vida Saudável e Feliz. Está lá no seu item 17, essa reflexão que nós trazemos agora. Mas detalhe, existem boas e várias literaturas a partir, ou que citam essa passagem do Evangelho e fazem estudos e reflexões. É um tema muito rico, muito fácil de se encontrar material. E no início desse capítulo está esse texto que nós sugerimos como leitura de harmonização, em que Leon Denis, vamos citar aqui o livro, já que ele está citado aqui, o livro de Leon Denis, que vai fazer este estudo, O Porquê da Vida, lá no capítulo 2 do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. E nos diz, nos alerta, que o homem ignorante do seu destino, ignorante da sua realidade espiritual, do seu futuro espiritual no mundo dos espíritos, da sobrevivência da alma, da sua consciência espiritual, portanto, ignorante dessa realidade, ele é semelhante a um viajor que percorre a sua vida, a sua trajetória, maquinalmente, sem se dar conta do que está fazendo e do porquê está na vida, sem parar para pensar nos porquês que a vida oferece, sem conhecer o ponto de partida, nem mesmo aonde deve chegar. É isso que nos diz o nosso Leon Denis. E mesmo sem saber o motivo da viagem, nem sequer dá conta que está em viagem, que está numa passagem pela condição humana e que vai, através dessa viagem, chegar a um objetivo, e dificilmente ou muitos poucos de nós paramos para pensar na realidade da vida. Boa parcela de nós ainda está muito próximo dessa classificação do homem ignorante com relação ao seu próprio destino, à sua própria realidade. Sem dúvida, estar sempre disposto a parar, e vai estar sempre disposto a parar, a desistir. Ele não tem um porquê lutar pela vida. Essa que é a realidade que Leon Denis
nos traz. Mas para nos reportarmos à passagem do Evangelho propriamente, vamos nos contextualizar, vamos nos colocar na situação para ter uma ideia de o que Jesus falava e em que realidade essa passagem se faz. A época de Jesus, vamos nos reportar, portanto, a Palestina, no tempo de Jesus, ela era uma região muito dividida. O povo hebreu que ali chegara, na sua evolução, foi se distribuindo em tribos, que nós aqui, a nossa nação, nós somos divididos em estados. No caso deles, eram as chamadas tribos. Então tinha a tribo de Judá, a tribo da Samaria, a tribo da Galileia, e assim as outras tribos. Eram aproximadamente 10 a 12 tribos diferentes. Todas com a mesma nacionalidade, a Palestina, os hebreus. As principais desse tempo, as principais tribos, vamos manter o termo, eram a Galileia, a Samaria e a Judéia, que eram as mais grandes, as mais fortes, política, econômica e comercialmente as mais fortes, com uma certa força econômica e política que se sobrepunham às outras em termos de poder, de capacidade, enfim. A Samaria ficava no centro, entre a Galileia e a Judéia. Ao sul estava a Judéia. No centro, vamos idealizar, na costa do mar, ao sul, a Judéia, a Samaria e ao norte, a Galileia, e depois as demais tribos se distribuíam, que eram mais aproximadamente 10 tribos ainda que compunham. Não vamos tentar dizer o nome para não errar, mas as 3 principais e que nos interessam nesse momento, pelo menos, são essas 3, que se localizavam mais ou menos dessa forma. O Google informa, nós fomos dar uma olhadinha lá no mapa, e é muito bonito de se ver, porque a gente se coloca geograficamente naquele ambiente. Então, façamos essa consideração. Eram as principais tribos. Ao sul, a Judéia, e ao norte da Samaria, a Galileia. Então, imaginem que o trânsito de um para o outro tinha que passar por dentro da Samaria. Ou não. Com a dominação assíria, e o nosso autor coloca esse um dos motivos principais para aquela cisão que aconteceu com relação aos judeus e aos samaritanos, as mulheres, muitas delas foram violadas, sofreram ataques que lhes geraram os filhos. Então, criaram-se muitos filhos dentro da Samaria que eram filhos dos assírios e que, portanto, eram mestiços, e que, na visão dos judeus, olha aqui o sangue humano, nós estamos falando deles, dos judeus, mas estamos falando de nós mesmos, da nossa força de preconceito. Então os judeus começaram a classificar os samaritanos como impuros, independente de ser ou não ser. Criou uma cisão entre o povo hebreu, o povo judeu, entre a Judéia e a Samaria, e os samaritanos, bastante baseado nesse preconceito com relação aos samaritanos, que poderiam ser, que seriam, a partir dali, classificados como impuros, ou porque tinham sangue não puro, não eram mais um sangue judeu, hebreu, né, palestino, mas uma possibilidade de serem sangue dos estrangeiros, que os fazia, na visão dos judeus, impuros, que portanto não poderiam conviver com os judeus, porque eram impuros, e o contato com os impuros os tornaria também impuros. E isso criou uma cisão entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos também passaram, a partir daí, a não poderem mais vir a Jerusalém, que era a Meca deles, o centro religioso,
que estava centralizado então em Jerusalém, no templo principal, onde todos os judeus fiéis deveriam ir pelo menos uma vez ao ano para fazer as suas orações, fazer, enfim, os seus compromissos religiosos. Com essa cisão eles não puderam mais. Os judeus não puderam mais. Os samaritanos então criaram um próprio templo. Eles não podiam mais ir a Jerusalém. Tinha essa divisão, essa cisão entre os judeus e os samaritanos, e então eles não poderiam mais ir lá. Eles criaram um próprio templo. E os judeus, ao fazer esse trânsito da Galileia para a Judéia, ou da Judéia para a Galileia, eles desviavam a Samaria para não tomar contato com eles. Eles faziam uma volta via Rio Jordão para fugirem do contato com os samaritanos. Tal é o nível de preconceito. Os samaritanos fizeram então um templo para eles em Sião, no Monte Garazim. Alguns dizem Gerizim, Garazim. Vamos nos manter no texto do nosso autor aqui. Ele diz Garizim. Então, no Monte Garizim, em Sião, eles fizeram o próprio templo, porque eles não podiam ir a Jerusalém. Então, foi um acirramento da cisão entre os judeus e os samaritanos, porque eles criaram o próprio templo e não iam mais a Jerusalém fazer as suas orações. Tinham o próprio templo agora no Monte Garizim. Vejam que então aqui agora nós temos dois templos principais, o de Jerusalém e agora temos mais um em Sião, na Samaria. Jesus, no entanto, não fazia esse desvio. Jesus fazia questão de ir pelo meio da Samaria, fazer contato com os samaritanos. Isso era motivo, inclusive, de mais desagravo dos judeus por verem que ele não fazia essa distinção. Ele ia pelo meio da Samaria e fazia muito contatos com os samaritanos, sem preocupação com o que quer que fosse. Travou muitos contatos direto com os samaritanos, sem nunca perguntar se eram filhos de judeus ou mestiços. Nunca importou isso para ele. Mas ele então, essa é a característica principal, ele não desviava, ele ia por dentro da Samaria, o que era motivo inclusive de preocupação com relação dos seus discípulos com relação a esse contato com os samaritanos. Mas ele fazia esse caminho por dentro da Samaria, fazendo muitos contatos com os samaritanos. Naquele dia, e sempre tem aquele dia, Jesus subia, agora me perdoem, me falhou, se ele vinha da Galileia para a Judéia ou da Judéia para a Galileia. Falhou a memória. Mas o importante é que ele cruzou por dentro da Samaria. E vinha com ele alguns dos seus discípulos. E que, aproximando-se das cidades, eles foram para a cidade para prover alimentos para o grupo, para eles todos. E Jesus, aproveitando esse espaço de tempo em que seus discípulos foram à busca de alimento, que eles precisavam, ele foi, lembrou-se do poço de Jacó e foi para lá, para junto do poço, do poço onde o povo ia buscar a sua água. Voltando da Judéia para a Galileia. Quando a memória falha, a gente anota. Não é assim que se faz? E, estando próximo a esse poço, ele notou a presença ou a chegada de uma mulher samaritana. E disse: dá-me de beber. E aqui nós começamos a entrar na alma desta passagem. Quando Jesus diz à samaritana, dá-me de beber, ele está, na verdade, provocando o foro íntimo dessa pessoa para que ela se volte para dentro de si e perceba o que ela tem a dar também.
Não era simplesmente uma sede que precisava da água do poço de Jacó. Era uma pergunta provocadora que fazia com que essa mulher voltasse-se. Aqui ainda falando de duas pessoas, de uma situação simples, de uma pessoa em contato com a outra. Se nós aprofundarmos o estudo, nós vamos ver que tudo tem uma simbologia. A própria mulher citada não é exatamente um indivíduo, mas um símbolo. E que se nós aprofundarmos, ela não é um símbolo que vai citar a mulher samaritana como um todo, mas as mulheres, sem classificação nenhuma, as mulheres. Ou, aprofundando ainda mais, podemos colocar no símbolo da mulher samaritana a humanidade. Nós que somos espíritos em evolução e que precisamos acordar para uma outra realidade, da qual ainda não nos damos por conta. E que ainda estamos à busca da água para dessedentar a sede do corpo. Mas Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Olha a resposta um tanto quanto áspera que ela coloca. Ela se coloca, se olharmos para a frase e fazer uma leitura direta, simplificada, Sendo tu judeu. E aqui começa a presença do preconceito, e mais, do preconceito aceito, porque ela se refere a ele como um judeu, tá? Então, como assim? Sendo você um judeu, um homem judeu, te diriges a mim, mulher samaritana, do povo ao qual está subjugado a um preconceito, e ainda uma mulher, e que no seu íntimo ela sabia, pecadora? Quer dizer, ela se coloca nessa pergunta na situação mais vil, para questionar aquele que lhe pede água. Como, sendo tu judeu, te diriges a mim, que sou samaritana? Se tu conhecesses, essa é a resposta que Jesus lhe traz. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede esta água, serias tu quem estaria pedindo a água da vida. Vejam que já começa a colocar a questão sobre um outro patamar de entendimento. Já não é simplesmente a água que dessedenta o corpo, mas a água viva. E que se tu tivesses noção dos dons divinos, da lei divina, que está gravada em nossa alma, desde e para todo sempre, serias tu a me pedir desta água. Não seria ele pedindo água para a samaritana, seria a samaritana implorando: eu preciso desta água. Mas Jesus lhe põe à disposição a água da vida. Vejam que uma coisa está num outro patamar. Como este homem, é como se fosse uma espécie de pensamento dela. A disposição da alma, claro, não se sabe o que ela pensou, mas para nós termos uma noção do que se produzia no íntimo dessa criatura, dessa pessoa, como ela poderia estar pensando. Como este homem me pede água e diz depois que tem a água da vida. Ele pede água e depois diz que tem a água da vida. Esse é o entrechoque que ela se percebe. Ele me pede água e agora me oferece a água da vida. Tem um desentendimento aqui, lá no fundo da alma desse indivíduo. Porventura, mas ela trata de fugir daquele espírito e reconduzir o pensamento. Porventuras, e olhem de novo a aspereza na resposta. A aspereza daquele indivíduo samaritano que está diante de um judeu que sabe se desclassificado.
pelo preconceito. Diz ela: porventura te achas ainda maior do que Jacó? Ao pensamento preconcebido, trazendo a desculpa de um outro fato lá distante, que nos deu o poço e nossa subsistência. Quando bebes da água deste poço, voltas a ter sede. A água que nós tomamos para nos dessedentar, ela é, principalmente nesses dias quentes, como tem feito, é para algumas horas e de repente nós estamos precisando de água de novo. Esta é a condição humana. Eu, porém, trago uma água da qual não se volta a ter sede depois de a beber. Que água é essa? Ao contrário, ela se transforma em fonte a jorrar para a vida eterna. Então é algo extremamente diferente. É uma proposta que está num outro mundo de vibração. Enquanto nós estamos correndo atrás da água para dessedentar o corpo, nós não estamos encontrando a água da vida. Nós não estamos produzindo em nós esse contato com a divindade que vai produzir para nós esta outra energia. A samaritana fica confusa, não entende o que se está se passando. Tão acostumada às coisas do mundo, a circular pelo mundo com as coisas do mundo, em contato. Aliás, parece que estamos falando de nós mesmos. Nós estamos tão ocupados da vida e das coisas da vida que nós temos dificuldade para imaginar ou racionalizar o que seja a água da vida proposta pelo Cristo. Ela fica confusa e ao mesmo tempo encantada, porque ela está diante de um homem que lhe mostra uma postura, uma forma de falar, uma brandura e uma beleza física também que a encanta. Jesus, percebendo a sua disposição íntima, decifrou a sua vida afetiva. Jesus percebeu que o homem que ela estava olhando não era o Cristo, era o homem. Estamos aqui tentando trazer na ideia a postura da mulher que olha para o homem como homem, ou vice-versa. É só para nós ter a noção de que a pessoa olhou para a outra com encantamento, segundo a sua forma, seu hábito de viver. Ela não estava errada, ela estava dentro do seu hábito, do seu costume. Jesus, percebendo isso, decifrou a vida íntima dela, falando-lhe do seu esposo, convidando que ela trouxesse também o seu esposo. Ela diz que não é seu esposo. Como que ele sabia que ela tinha deixado um esposo em casa? E ele diz: realmente este não é seu esposo. Tudo isso é muito simbólico e muito interessante, que merece um grande estudo para nós compreendermos todos esses símbolos, e que nós não vamos ousar entrar neles por falta de uma melhor preparação para comentar esses outros símbolos. E ainda, aqueles outros 5 maridos que tu tiveste, também não eram seus maridos. Ele fez uma leitura completa da situação dela, sem que ela nenhuma informação tivesse lhe passado. Olhem a atitude dela. Trata de fugir da conversa. Se nós entrarmos na simbologia dos 5 maridos, é muito profundo e muito interessante o que eles representam. Por que ela estava junto ao poço
Por que se refere a essa relação marido-mulher, mulher-marido? Tudo isso é muito simbólico e muito importante também. Merece o nosso estudo mais aprofundado, esta passagem. Mas ela trata de fugir do assunto. E pergunta: Senhor, onde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém? Ou aqui no Monte Garazim, na Samaria, em Sião? Porque os judeus dizem que tem que ser lá, que todo bom judeu, o judeu de fé, deve ir uma vez pelo menos ao ano em Jerusalém. Tem as passagens de Jesus nas suas visitas ao templo, quando ainda criança. Por quê? Porque era obrigatória essa ida a Jerusalém. Era exigência deles próprios para consigo, ao menos uma vez por ano, irem a Jerusalém. E de repente tinha um outro templo e tinha um povo que não ia a Jerusalém, tinha o seu próprio templo. E que diziam que Deus estava ali e não lá. E eles diziam que estava lá e não ali. E agora, onde deve se adorar a Deus? Aqui no Centro Espírita, na igreja, no templo, como é que dizem os nossos irmãos? No reino? No centro de Umbanda? Em Meca? Não. Não quer dizer que não façamos isso aqui. Vamos, conforme nos comentamos no outro momento. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Essa é a resposta de Jesus. Nem aqui, nem acolá. Nem no centro, nem na igreja. Nem no terreiro, nem no reino. Nem no monumento. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis a Deus. Vem a hora, e já chegou, e aqui de repente uma outra contradita. Vem a hora, quer dizer, ela vai vir ainda. E já chegou. Como assim? Porque nós, no nosso processo evolutivo, alguns de nós já estão alcançando essa outra condição. Já estamos percebendo onde está Deus, onde nós podemos fazer a adoração. Enquanto que muitos de nós outros não nos acordamos ainda. Para esses ainda vem. Ainda vem. Mas para outros já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. E aqui está o cerne da questão. Toda a passagem da Samaritana, desse texto do Evangelho com relação à Samaritana, o seu cerne está aqui, ó, a necessidade de adoração a Deus em espírito e verdade. Talvez por isso estejamos aqui, porque já estamos descobrindo, já estamos tentando ir nessa direção de criar em nós o templo divino de adoração a Deus. E quando diz nem aqui nem lá, não quer dizer que não se adore a Deus no templo de Jerusalém, ou no Monte Garazim, ou no Centro Espírita, ou na igreja, ou no monumento, ou na praça. Pode sim, nós nos reunimos aqui exatamente em função disso, mas nós não precisamos. Nós viemos aqui para aprender, para exercitar, nos apoiar, mas a adoração a Deus, esta é feita em espírito e verdade, aqui em Jerusalém, em Meca, no mato, na cama, quando formos dormir, quando estivermos passeando na Europa, é onde nós estamos, porque nós vamos criando aos poucos o templo no espírito e na verdade. Isto é que nós precisamos aprender. A samaritana estava acostumada à água do poço, às condições humanas, aos prazeres da vida, às necessidades humanas. Isso era tudo para ela, porque era essa a preocupação que ela tinha com relação à vida. Ela estava acostumada com isso. Então a proposta de Jesus lhe faz soar uma outra realidade. Ao escutar Jesus, sentiu-se atraída, como mulher a princípio,
mas logo viu que a proposta era outra. Não tinha a ver com aquele hábito humano que ela estava vivendo. Tinha que se subtrair da sua condição humana e começar a perceber a sua realidade espiritual. Teria que começar a fazer perguntas para si com relação a si próprio. Mantendo o corpo, volta-se a ter sede, como já comentamos. Porque é da condição humana. Não vamos parar de tomar água agora. Vamos continuar tomando, e bastante, porque precisamos. Mas não vai resolver o nosso problema íntimo, apenas manter o corpo, que também precisamos manter. Mas o corpo não é tudo. Mantendo o sentido, esse volta a exigir a fome, a sede, toda a outra gama de necessidades que nós temos como humanos. Nunca vai estar completo enquanto nós estivermos satisfazendo apenas a nossa condição de humanos. Quase disse de animais. Sua proposta era para a alma. É uma proposta perene, que vai uma outra realidade e que nós podemos mudar quantas vezes se fizerem necessária a indumentária carnal. E esta fonte de água nunca se acabará, ela é perene. Esta proposta é direto para a alma. Por isso é a fonte da vida, é a água da vida. Assim, é a saga humana, não da samaritana, não da mulher samaritana ou mulher como um todo, da condição humana. E é muito interessante porque alguns autores, está lá no YouTube, é só chamar ali a samaritana e procurar alguns textos, algumas falas. Nós, pela proposta espírita, procuramos alguns faladores espíritas. Arthur Valadares faz uma fala muito bonita a esse respeito e nos faz perceber que esta mulher somos nós, todos. É a condição humana. Ela está representando a condição humana como esposa. Esposa, quem é o noivo? Jesus. E nós, como espíritos dependentes em processo evolutivo, representamos a condição humana na pessoa da samaritana, nesta passagem. Assim, a condição humana, acostumados aos prazeres imediatos, tem dificuldade para entender algo mais profundo e eterno. Nós ainda temos dificuldades, mas precisamos começar a acordar para essa outra realidade e começar a entender que a proposta da vida não é simplesmente a condição humana. Enquanto nós estivermos lutando pela condição humana, nós estaremos com sede, precisando da água da vida. Curioso perceber que além dessa dicotomia corpo-espírito no Evangelho, há outros apontamentos com dois caminhos a seguir. Para cá ou para lá? A porta estreita, a porta larga? O espírito, o corpo? Moisés, como é que é isso? O César ou Deus? Dai a César, César quer dizer César, a Deus quer dizer. Essa dicotomia entre dois caminhos a serem seguidos, para que nós aprendamos a fazer as nossas escolhas. Aqui começa a primeira escolha que precisamos fazer da nossa realidade corporal e a nossa realidade espiritual. A maneira de adoração da samaritana é horizontal. Nós ainda estamos muito habituados a adorar de uma forma horizontal. Ali está Deus, ali está o meu motivo de bem. Para aquele ali eu preciso fazer o bem, para aquele ali talvez eu não precise. Quer dizer, é no sentido horizontal. Na proposta por Jesus está dentro o campo de adoração, dentro da alma, do espírito.
em espírito e verdade. Já não é mais adorar a imagem, um ambiente, uma situação, um texto. Precisamos dar esse outro passo para uma outra realidade, que está dentro da alma. A samaritana então decidiu tomar a sua decisão, fazer essa mudança, e corre para o povo convidar as pessoas a virem ouvir aquele que lhe propunha uma nova caminhada, uma nova realidade. Percebeu, vejam só, no começo era o homem judeu, depois era o apóstolo, o profeta, culmina no final como o Cristo de Deus, na percepção dela. Vê se nós não estamos fazendo essa caminhada também. De repente, começamos a nos encantar com a proposta do Evangelho. E então começamos a mudar, a partir do momento que vamos aprendendo, a percebê-lo como o Cristo. Vejam que a visão muda bastante de um momento para o outro. Teve coragem de fazer a sua escolha, porque ela passou a viver, a produzir ela própria essa água da vida, ao menos para ela mesma. Mas como nunca nós nos satisfazemos em nós mesmos, ela correu chamar o povo para conhecer a proposta daquele profeta. Lá no céu e no inferno, para finalizar, é colocado que como o Espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento. E tenaz a sua obstinação no mal. Vejam a dificuldade que nós temos de vencer etapas. É isso que ele está falando. Nesse estado pode persistir por anos e séculos, até que se acorde, vindo por fim um momento em que sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então vai fazer esse processo. Às vezes a nossa insistência em permanecer na condição meramente humana atrasa o nosso processo evolutivo. Mas um dia vai vir algo que vai fazer com que a gente dê esse salto e faça essa escolha tão necessária para a nossa evolução como seres espirituais. Vencendo um pouco a nossa condição humana. Talvez isso demande 2, 3, ainda quantas encarnações. Mas o espírito, pelo seu direito ao livre-arbítrio, pode continuar falhando, fazendo a escolha errada, mas um dia vai ter que se acordar. Tomara que a nossa oportunidade se faça mais logo e mais plena, para que a gente comece a trilhar o caminho de construção do reino de Deus dentro da nossa alma. Que assim seja.